gente não está tendo retrocesso. Todos esses processos que estão acontecendo aqui contra profissionais, contra entidades, contra cursos, eles simplesmente são um ataque ao que a gente está tirando agora do limbo. Nós estamos cutucando pessoas, instituições, corporações que estão se sentindo incomodadas, e isso é bom. Que o melhor profissional para atender um parto normal não é o médico. Isso já é dito há muitos anos. Em 1985, a Organização Mundial de Saúde já falou isso. Eu acho super importante a inserção da enfermeira obstetra, da obstetriz ou da parteira, como muitas de vocês gostam de ser mais chamadas, né? Eu conheço algumas enfermeiras obstetras que gostam de ser chamadas de enfermeiras parteiras. Isso eu acho fantástico, ótimo. Das doulas, vai ter uma fala de doula aqui, que é aquela acompanhante de parto, fundamental para dar um apoio afetivo, emocional para essas mulheres. E o local de nascimento, que foi essa a razão da perseguição mais recente. A Premerge enviou uma denúncia no CRM de São Paulo, que acatou a denúncia, abriu uma sindicância contra mim. Eu estou com o advogado e estou me defendendo, porque eu apenas disse que o parto é um evento fisiológico, que a mulher tem o direito de escolha de ter um nascimento em casa se ela for de baixo risco. E só isso que eu falei. Mas isso já vem de muitos anos, né? Essa perseguição já vem de muitos anos. Eu queria parabenizar a escola Ayashi, né, por essa... Obrigado. É assim que acontecem os partos nos hospitais privados. Esse, por acaso, é um parto normal. Nos hospitais privados ou públicos, né, daqui de São Paulo e de qualquer lugar do Brasil, né? Eu venho falar, então, como eu sou pediatra, eu venho falar pelos direitos das crianças. Eu queria que vocês olhassem esse vídeo, olhassem como que essa criança está sendo tratada e imaginassem alguém entrando na casa de vocês, na casa dos senhores deputados, e pegando seu filho, o seu neto de 2, 3 anos de idade e fazendo essas coisas aí com a sua criança mais grandinha. Então ninguém vem e pega seu filho de 6, 7 anos ou 3 anos por uma perna só e coloca em cima de uma balança. Ninguém pega o seu filho de 3, 4 anos e pinga um colírio nos olhos dele sem te consultar, né? E vocês podem perceber que esse bebê ainda não foi na mãe, né? Eles já fizeram várias coisas com essa criança e essa mãe ainda não viu esse bebê. No filme, esse bebê já tem 5 minutos de vida e ele ainda não foi na mãe. Então é uma questão de direitos humanos, né? A Organização Mundial de Saúde, todos os livros de pediatria, os manuais de pediatria dizem que o bebê tem direito a contato pele a pele com a mãe assim que nasce. Ele tem direito a mamar na primeira hora de vida. Ele tem direito a ter um campeamento tardio do cordão umbilical. E a gente vê que essa criança, como a maioria absoluta das crianças que nascem em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, a absoluta maioria, a não ser aqueles que nascem dentro de um parto humanizado, ou tem um atendimento humanizado, eles vão ser tratados dessa forma aí, né? Eles vão ser esfregados, eles vão receber aí um colírio nos olhos, que é cáustico, que arde. E no caso aí desse hospital, um hospital chique, bacana, até um lacinho de fita, né? No SUS não tem lacinho de fita, mas tem todas as outras coisas esquisitas e desnecessárias, né? Então tudo isso que essa criança está sendo retida não tem nenhuma necessidade, não tem nenhuma validação científica. Isso tudo aí existe para conforto ou para, sei lá, para deleite do hospital, para facilitar a rotina da máquina hospitalar. Tá? Esse bebê poderia ter nascido, ele nasceu em ótimas condições, ele poderia ter ido direto para o colo da mãe. Tudo isso que ela está sendo submetida é desnecessário, né? Então, isso tudo contraria toda a fisiologia do nascimento, contraria todos os manuais mesmo científicos da neonatologia, né? Então não precisava de nada disso. Como o hospital é bacana, então ela vai pentear o cabelo, né? E depois vai tomar banho, que essa parte não aparece aí no vídeo, então tomar banho depois, né?
E assim, a gente vê isso no YouTube, que o pessoal botou no YouTube que achou legal. Ninguém pôs no YouTube tortura da minha filha. As pessoas acharam bonito. Os comentários são felizes. Então, quando eu falo que é uma questão de direitos humanos, assim, a gente não imagina alguém entrando na sua casa, pegando seu filho grande, fazendo essas coisas com seu filho, e sem te pedir, né? Mas como é recém-nascido, ninguém vai perguntar para o pai e para a mãe se podia fazer isso, se podia dar uma vacina, se podia pegar um colírio, se podia esfregar a criança dessa forma, ou pentear o cabelo com essa violência. Como se trata do recém-nascido, as pessoas já têm por certo que não tem direito, né? Recém-nascido não precisa perguntar. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu só vim aqui para falar isso mesmo, acho que já está bom, né? Já tá bom. No que diz respeito à humanização do parto, ela envolve um conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que visam a promoção do parto e do nascimento saudáveis e a prevenção da morbimortalidade materna e perinatal. Mas a gente começa a perceber que tem uma série de desafios em relação à promoção dessas políticas de saúde do Ministério. Hoje, quais são os maiores desafios em nosso ponto de vista? A medicalização abusiva continua sendo um grande desafio e a morte materna, que todo mundo está apontando como um grande problema. A gente acha que tem um terceiro desafio, além desses que o Victor salientou no seu trabalho no Lancet. O terceiro desafio é enfrentar a violência institucional no parto. Então, quais os objetivos da Reúna? Resgatar esse momento como um momento bastante importante na vida da mulher, da criança, da sociedade, mobilizar a sociedade em prol dos direitos a uma assistência mais respeitosa, implantar, implementar e divulgar as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mostrar os riscos para a saúde das mães e bebês para práticas obstétricas inadequadas, né, e resgatar práticas humanizadas. Eu gostaria de destacar a questão da mortalidade materna e também da mortalidade de bebês. Só para ter uma ideia, eu procurei no DataSUS para o nosso encontro de hoje. Nos últimos 30 meses, morreram 557 mulheres com identificação de óbito materno. Isso significa dizer que essas mulheres morreram porque foram mães. Ou seja, não eram mulheres que morreriam por alguma doença. Elas morreram porque resolveram ter filhos. E isso é extremamente grave. Por outro lado, nós temos também um dado dos últimos 30 meses que consegue ser mais assustador que o anterior. Segundo também o monitoramento da mortalidade infantil do DataSUS, nos últimos 30 meses, nós tivemos 11.955 óbitos de mortalidade infantil e fetal ligados a causas evitáveis. Então eu estou dizendo assim, São Paulo e Brasil tem um número excessivo de cesáreas, São Paulo e Brasil tem mortalidade infantil, mortalidade materna absolutamente evitável. Quer dizer, não dá para conviver em paz com esse estado de coisas. E é por isso que a gente tem o Estado tem que encarar esses vários. A saúde hoje vem vivendo uma terceirização e essa terceirização também tem que ser monitorada. A central vai visitar um município do interior. Quantas horas uma mulher vai demorar para ser transportada até Paris? Ora, se nós estamos municipalizando ou terceirizando, isso também não abstém o Estado do seu papel diante da saúde pública. Porque não pode virar omissão a terceirização ou a descentralização, o uso de verba no município. E isso também a Assembleia precisa nos acompanhar e nos ajudar, porque se na cidade de São Paulo a situação está assim, no interior do estado a situação está gravíssima. Segunda-feira estive no município do interior e em um ano morreram 44 bebês. Nós estamos tendo na cidade de São Paulo um congresso de prevenção à AIDS. Uma médica ontem falava que a AIDS que é evitável a transmissão vertical nos bebês. Por isso as políticas também precisam ser articuladas. E ontem, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma médica contando que ficou 2 dias para arrumar um remedinho para o bebê, que é o AZT, e que deveria estar disponível. Então a gente fala aqui de números, mas o que eu quero chamar a atenção é assim, são pessoas. Essas mulheres que morreram, elas tinham nome, endereço, sonho, afetividade, e não dá para dormir com isso. A gente se acostuma com o que não é bom. O que nós estamos falando nessa audiência é, nós não queremos nos acostumar com o que não é bom.
E isso depende o quê? Do executivo, do legislativo, da sociedade civil. A sociedade civil está aqui. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Porque tem que existir uma transformação efetiva. Esse é o nosso recurso. Eu cheguei em Itapeva, as mulheres tinham um pavor de cesariana. Por quê? As condições de raquidiana eram precárias, e nós usávamos agulhas grossas. Mulheres ficavam 24 horas sem travesseiro, deitadas, acumulavam gases, e no dia seguinte estavam com o abdômen completamente estufado. Nós só dávamos altas para cesáreas depois de tirar os pontos, ficar uma semana, não tínhamos os recursos que temos hoje de antibiótico. Então, realmente, a cesárea apavorava as mulheres. Hoje, infelizmente, a cultura mudou. Enquanto eu dei plantão no preparo na Santa Casa de Itapeva, eu me estressava muito pelo seguinte: uma mãe que tinha tido 12 filhos de parto normais, quando internava a sua filha na Santa Casa, dali meia hora estava ligando para mim: doutor, mas não vai precisar cesárea? O senhor não vai fazer cesárea? Então a cultura do povo também modificou. Eu acho que nós temos que atuar nesse sentido também. A partir do momento que é um ser humano, tem todos os direitos. E como é que a gente trata a pessoa assim? Eu participo de alguns treinamentos e a gente vê tantas pessoas hoje para fazer treinamento e começa a fazer regressão, uma série de coisas para ver que lá no passado tem problema. Por quê? Porque os primeiros minutos de vida já sofre violência. Isso carrega para o resto da vida. E depois, para descobrir que o problema é na origem, olha, demora muito. E não são todos que descobrem, porque custa caro para descobrir. Não é barato para descobrir, não. Então eu gostei muito do que a Ana Paula colocou aqui, que quero ser aí um participante dessa bandeira contra essa violência. A outra questão, que também foi falar da violência do parto, Eu sou pai há 1 ano e 1 mês, e eu acompanhei minha esposa em algumas consultas. Eu ficava assim abismado quando via pessoas na frente, e olha que hospital assim, de conotação religiosa. E aqueles atendimentos, na hora de fazer foi, agora tá aqui. Você sabe umas coisas que eu fiquei pensando, por que essa agressividade? O que custa você se colocar no lugar da outra pessoa e me perguntar assim, você gostaria de ser tratado assim? Essa é a pergunta que as pessoas tão delicada, tão bonita como essa, Quer dizer, que ser tratado dessa forma. Então, essa bandeira que foi levantada aqui, vocês estão de parabéns. Eu queria dar uma sugestão. Se é que vocês ainda não fizeram, pode ser que vocês já tenham feito, mas se não fizeram ainda, diante da gravidade desse assunto, da seriedade e da atualidade desse assunto, será que não era possível as entidades se unirem e fazer um documento e entregar para cada um dos candidatos a prefeito e pedir para que eles se comprometessem a algumas atitudes, algumas ações políticas, caso seja eleito prefeito? E aí aqueles que assinaram, vocês darem conhecimento a isso, quer dizer, talvez seja o momento, porque já que a gente está numa campanha eleitoral, e alguém vai ser prefeito, que nós somos a capital de São Paulo, que se conseguir aqui na capital um compromisso, isso já irradia para as outras cidades, mas se de repente outros municípios também puder, ótimo, porque com isso a gente vai comprometendo as pessoas para ter políticas humanizadas no parto. Dimensão que precisa tratar de 3 temas, ou pelo menos de 3 frentes. A primeira, do ponto de vista legal, para que os profissionais e as mulheres que façam essa opção não possam ser condenadas, processadas, criminalizadas, como está acontecendo, conforme o relato feito aqui e também o relato divulgado nos meios de comunicação. Criminalizadas por fazer algo que é direito da mãe, de escolher a opção de como vai ser o seu parto. Segundo lugar, do ponto de vista da formação dos profissionais, também relatado aqui pelas pessoas. Nós ainda temos nas universidades, de uma forma geral, aqui no Brasil, um sentimento, um processo de formação. Eu não sou médico,
mas um processo de formação que adota a cesárea como algo natural. Em vez de fazer o inverso, acaba sendo formados nossos profissionais com essa ênfase, com esse sentido. E terceiro lugar, do ponto de vista da cultura do povo brasileiro, porque também nós temos uma quantidade enorme, talvez a grande maioria das mulheres, que fazem a opção pela cesárea sem a necessidade. Mais do que a opção da cesárea sem a necessidade, marca a hora e o dia para nascer, como se tivesse a cabeça da mulher ou do médico decidindo a hora que o bebê, em plenas condições, está na hora do nascimento. Então, penso que esse movimento, que eu tenho o maior respeito e apoio, que é preciso dar conta da dimensão desses desafios, do ponto de vista legal, do ponto de vista da formação dos nossos profissionais e também do ponto de vista da cultura do povo brasileiro, para que todo mundo tenha a opção, como na maioria dos outros países, onde o parto natural, o parto normal, é a grande maioria do que acontece aqui no Brasil de uma forma diferenciada. Não, as pessoas mudaram. Quando o deputado Ulisses falou ali sobre a cultura que mudou, está mudando tudo, até isso está mudando. Hoje você, quando vê uma pessoa, você não sabe se aquele peito é dela, se o traseiro é dela, se o cabelo... Tá uma loucura, porque todo mundo quer ter a cara das... As pessoas deixaram de ser autênticas. As mulheres estão se sentindo sem autoestima, porque tem que ter a cara daquilo que está na TV. Então isso é muito complicado, muito complicado. Então é o seguinte, eu tenho desvio de septo, sou baixinha, entendeu? Tenho uma certa idade, mas nunca achei que eu sou a pior criatura do mundo. Deus me fez assim, eu sou desse jeito. Quando ouvi queria parabenizar a doutora Ana Paula e a professora Elizabeth Franco da Cruz, que na verdade deveria ser ministra da Saúde desse país. Eu às vezes assisto aí, porque agora os programas de variedade tem médico que fala sobre especialidade de tudo. A senhora falou toda a realidade que acontece com a saúde da mulher de uma forma objetiva, de uma forma clara, sem palavras difíceis, que todo mundo entendeu, e é isso que precisa ser mostrado para o povo brasileiro. Que é como a senhora colocou aqui. Qual é o objetivo dessa audiência pública? Eu tenho certeza que a gente não veio aqui só para falar em defesa, né, da questão da obstetriz, mas a gente tem que respeitar essa profissão e tem que lutar, sim, para que seja respeitada, para que seja incluída no processo hoje, porque virou o mercantilismo da saúde. Hoje é o mercantilismo da saúde que eu não tenho. Todo mundo quer saber de quanto vai ganhar, quanto é que vai apurar, quanto é que vai faturar, né? E por causa dessa questão de faturamento, misturado com a questão também, a gente não pode esquecer que tem gente que não quer fazer o parto normal, até em função da questão estética. Muita gente não quer fazer parto normal porque ou vai engordar, ou vai ficar com marca, ou isso e aquilo, e prefere a cesariana. E é lógico que a questão do mercantilismo prefere a cesariana, é muito mais caro e tal. E com isso, a mulher pobre, a mulher que não tem condição, as menos favorecidas, como a vereadora Juliana bem falou aqui, elas ficam aí à mercê do que está acontecendo. Quero também chamar a atenção, que foi uma coisa que a senhora falou que eu gostei muito, que é a questão étnico-racial, porque a mulher negra ainda sofre muito mais no processo de discriminação por parte de profissionais que acham que a mulher, porque é da periferia, porque tem uma outra cor de pele, tem que ser tratada que nem cachorro, não é assim não. O corte do racismo sempre entra nas discussões das audiências públicas dessa casa. Na hora que aquela moça que está ali, eu sofri violência obstétrica, não quero nem imaginar o que você passou. Mas estamos à disposição, dentro principalmente da Comissão de Educação e Cultura, porque a questão da educação envolve tudo. A educação envolve até a forma ruim como aquelas pessoas tratam aquele bebê. É uma questão de educação. Então, se a pessoa não tem educação, ela não vai saber tratar, né, dos filhos dos outros. E terminar
a minha fala pedindo a Deus, né, que ilumine a mente dessas pessoas que comandam o poder público, que comandam, que estão nos postos de poder desses ministérios, que possam ouvir o povo, porque a audiência é para isso. O povo vem aqui para desabafar, para colocar, para brigar pela sua profissão. E dizer que eu tenho muito orgulho de ser de uma família que tiver muitas senhoras parteiras. Entendeu? Que as pessoas estão com saúde até hoje. Nessas imagens a gente vê o caso aí da Elisângela, que foi presa em novembro e que deu à luz sábado, dia 28 de janeiro. E as imagens mostram ela algemada logo após o parto. Existe uma resolução da ONU que proíbe qualquer tipo de contenção antes, durante e depois do parto. E o Brasil é signatário dessa resolução, porque não existe momento mais vulnerável na vida de uma mulher do que o momento do parto. Ano passado, uma reportagem da Folha mostrou que mulheres grávidas que estavam presas em penitenciárias do Estado estavam dando à luz algemadas. A denúncia foi da Pastoral Carcerária, nós recebemos pelo menos 6 denúncias, e na época a Secretaria de Administração Penitenciária negou e disse que muitas vezes essa é uma atitude dos médicos que pedem para que essas presas sejam algemadas por questão de segurança. A Elisângela foi presa ano passado, em novembro. Ela é acusada de estar furtando boneca, chuveiro, foi mandada para uma cadeia lotada, superlotada, e agora ela deu à luz. Ano passado a Secretaria disse que ia apurar. Se o fato ainda acontece, é porque nenhuma atitude realmente concreta foi tomada. Eu queria apresentar esse vídeo e dizer que o governador anterior ele se auto-intitula o melhor ministro da saúde que o Brasil já teve. E o atual governador, o maior anestesista, embora nunca tenha exercido a profissão. É lamentável que isso ocorra de uma forma institucional no estado de São Paulo. Parabéns à luta de vocês, da USP, da FEFELEST e todos os profissionais envolvidos nessa luta contra essa ditadura do ato médico. Obrigado. O que vem ocorrendo não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o país, no Brasil, se tornou o campeão de cesarianas, né? E 99,6% dos partos acontecem nos hospitais, dos quais mais de 60% são cesáreas, né? Ou seja, alguma coisa está errada, né? Aqui no nosso país e aqui no estado de São Paulo. E absurdos como o fechamento daquela casa de parto da Zona Leste, que em 2005 foi considerada uma das excelências em termos de prestação de serviço e atendimento à mulher. Então não tem sentido o fechamento. Acho que isso exige uma explicação da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de São Paulo, e exige também um posicionamento de todos nós aqui. Casa de Maria, né? Que foi fechada recentemente, onde se prestava um excelente serviço nessa área da humanização do parto, né? Talvez não vamos ter isso tudo resolvido hoje, mas quem sabe essa audiência pública pode contribuir no processo de luta, de apoio ao movimento que vocês vêm de forma tão corajosa enfrentando nas ruas, né, contra uma série de arbitrariedades e de decisões violentas como essa do CREMERG do Rio de Janeiro, que chegou ao absurdo de querer proibir a presença de um médico quando uma mãe decidir, ou a família decidir, a mãe principalmente, decidir ter o seu filho em casa ao lado da família. Essa decisão que causou repulsa de todos nós ainda causa, né? E acho que essa luta de vocês, nós temos que ser solidários com isso e repudiar esse tipo de atitude. Mas fazer aqui, então, algumas perguntas, né? Quais são os modelos e locais de assistência ao parto e nascimento que as mulheres encontram no estado de São Paulo hoje? A humanização da assistência ao parto e nascimento é praticada em todo o serviço de saúde do estado de São Paulo?
Os profissionais de saúde do Estado de São Paulo envolvidos nessa assistência são formados e trabalham em sintonia com as premissas da humanização e das boas práticas? Por que, em pouco mais de meio século, o parto se tornou tão temido entre as mulheres que sofrem com a violência institucional, com a desinformação ou com a má qualidade da atenção? Por que o Estado de São Paulo não conseguiu diminuir a níveis mundialmente satisfatórios os índices de morbimortalidade de mães e bebês? Por que o Brasil se tornou campeão mundial de cesáreas? Por que as mulheres paulistas não conseguem dar à luz nos hospitais públicos e privados de forma natural, segura e prazerosa? Por que o único centro de parto normal peri-hospitalar e público da cidade de São Paulo, a Casa Maria, foi fechado? Por que o Estado de São Paulo forma profissionais obstetrizes e não os aproveita no serviço público de saúde direto e indiretamente gerenciados por ele? É o caso que foi aqui relatado pela Carla, né? No começo, ou seja, unidades, setores de saúde do Estado fazem um concurso público e não incluem as profissionais obstetrizes que a própria USP está formando. Uma coisa que não tem o menor sentido, né? Como que a gente pode avançar no sentido de melhorar esses índices e temos condições de dizer que aqui em São Paulo o parto ele pode ser, o parto vai ser humanizado, né, ou avançando nessa direção. Muito obrigado, parabéns pela luta de vocês, contem conosco aqui. Obrigado. Saúde, Educação e Direitos Humanos deviam fazer uma moção dirigida ao CRM de São Paulo e admitiu instaurar um processo de sindicância contra o professor Jorge Kuhn em função de um pedido feito pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, e houve a admissibilidade de abertura da sindicância contra o professor pela sua posição e pelos seus atos. Então, eu acho que, de concreto, nós podíamos tirar um texto de uma moção que poderia iniciar no âmbito das nossas 3 comissões, que poderia ser ampliado para outros deputados, em apoio para que ele, é um absurdo no exercício da profissão e da função, ele tem uma espada em cima de sua cabeça, um processo do CRM de São Paulo, que pode dizer desdobramentos muito ruins, e, além de imagem, né, que isso é uma moção que eu queria encaminhar. E a segunda, embora o senhor secretário de Saúde, assim que assumiu, tenha recebido uma comissão de professores lá da USP da Zona Leste, admitindo a existência do curso e a contratação de profissionais, nada foi feito. Então, uma moção das nossas 3 comissões ao secretário estadual de saúde e ao seu governador, dizendo por que existe um curso na Zona Leste formando profissionais, e essas profissionais são declaradas como ilegais e irregulares seus cursos, seus diplomas no exercício da sua profissão no estado de São Paulo. Então, queria encaminhar essas. São coisas muito simples que foram pedidas, mas que em 3 anos de negociação nós não conseguimos nada. Então nós tivemos que ingressar e pleitear ao Poder Judiciário essas questões. Em síntese, nós pedimos a proteção ao direito de informação. Os hospitais eles devem ser obrigados a fornecer os índices de cesariana, e mais do que isso, a mulher ela tem o direito de saber o índice de cesariana do seu médico. Exato. Porque ela está sendo enganada. Exato. Ela acredita que ela vai ter um parto normal e ela não vai ter. Então é um direito de... A ANS não concordou. Além disso, nós pleiteamos que a ANS determine, exercendo o seu poder regulamentar, que os hospitais autorizem o credenciamento das enfermeiras obstetras para trabalhar. E não só as enfermeiras obstetras, entendo pelo que foi exposto aqui, que isso se aplica também às obstetrizes. Vocês têm o direito de trabalhar e a ANS tem o dever de possibilitar
enfrentar isso. Essa ação, ela está na íntegra no site da Procuradoria da República em São Paulo. Eu vou deixar uma cópia aqui com os integrantes aqui do Poder Legislativo, porque a mulher, quando ela vai dar à luz, ela é como um bicho, um cachorrinho que se esconde embaixo do sofá para ter o seu filho sem ser incomodado. E os hospitais, eles não sabem acolher uma mulher nessa situação. Eles fazem tudo, eles seguem rotinas, eles fazem perguntas, eles amarram você numa cama, mas eles não te dão tranquilidade, eles atrapalham todo o processo. Qual era a minha opção, então? O hospital eu não queria. Nós sabemos que no Brasil um parto normal em hospital é praticamente uma luta armada. As mulheres precisam ir armadas de foice, a não ser que elas tenham um filho no meio do corredor. E eu, com uma criança sentada, pélvica, em trabalho de parto, chegando num hospital privado, eu acho que eu precisaria chegar com uma metralhadora, porque obviamente me levariam para um centro cirúrgico. Como eu não uso armas, eu tinha que ter uma outra opção. E qual foi a minha opção? Eu fui para uma casa de parto. Quando eu cheguei na casa de parto, eu fui abraçada, eu fui acolhida calorosamente pelas enfermeiras que estavam lá. Meu médico foi fantástico, mas ele só chegou para pegar o bebê. Porque quem me ajudou foram as obstetrizes. Mas eu tenho o dever, como cidadã e como procuradora da República, de pedir encarecidamente ao Poder Legislativo que defenda as casas de parto. Então, o mais importante para mim é pedir a vocês, deputados, que atuem efetivamente, que adotem medidas para que incentivem as casas de parto. Elas são muito melhores do que aquele primeiro hospital onde eu tive meu filho, que eu não preciso dizer o nome, vocês sabem qual é. Ok? Muito obrigada. Consegui na minha trajetória profissional ter o privilégio de trabalhar na casa maternal, e lá nós instituímos o centro de parto normal, que não é a casa de parto, mas é o centro de parto, é dentro do hospital, onde todos os cuidados, toda a humanização do parto. Dentro de uma casa de parto você tem ali. Claro que dentro de um hospital algumas coisas são um pouco mais difíceis, porque você tem toda uma rotina também para estar trabalhando. Mas enfim, nós conseguimos muitas coisas importantes lá. Inclusive baixar o índice de cesárea. Por ser um hospital escola, né, como algumas pessoas já colocaram aqui, era alto índice de fórceps. Por aprendizado, o centro de parto normal reduziu de quase 20% dos partos com fórceps para 1 ou 2% hoje. E por este trabalho eu fui convidada a trabalhar dentro da Secretaria de Estado da Saúde. E hoje lá estou no Grupo Técnico de Humanização. A Rede Cegonha, ela nasce por conta de duas questões fundamentais. Primeiro, a necessidade de reduzir a mortalidade materna e neonatal. E entendendo que mortalidade materna, e alguém aqui falou muito bem, que é acho que é a única, é a mais difícil dos objetivos de desenvolvimento do milênio de serem atingidas, e não é à toa. E aí a gente está falando de uma questão que é muito antiga, que a gente tem que combater, porque está na raiz dessas coisas todas, dessas questões todas, que é o machismo. Falta de cuidado, falta de acesso, tratamentos inadequados da situação, como se fosse doença. Então, intervencionismo desnecessário. Isso é bom. O processo de luta é esse mesmo. E acho que a gente tem que ter orgulho e ver que cada vez que aparece uma situação de um médico sendo processado, de um curso sendo ameaçado, enfim, de uma prática sendo questionada de forma desastrosa e irresponsável, rapidamente a sociedade civil vem respondendo. E os movimentos têm mostrado isso. Não é retrocesso, é uma reação a uma ação da sociedade para a mudança de modelo na atenção ao parto. E a Rede Cegonha, e a gente tem que tomar cuidado, porque a Rede Cegonha não é simplesmente para passar recurso para estados e municípios e entidades da sociedade, sem fins lucrativos, enfim, que assistem a mulher para poder fazer reforma na unidade, reforma na maternidade. O que a gente está querendo é mudança de modelo. O que a gente quer é que a mulher tenha direito a acompanhante
de livre escolha. O que a gente quer é que tenha liberdade dentro das maternidades para que a mulher opte por qual a forma de parto que ela quer. E optar, e aí uma violência que não é falada, uma violência que é velada e que ela com certeza não está sendo contabilizada, é a violência que a mulher nem percebe, que é quando o médico fala para ela assim, olha, dá até para fazer seu parto natural, mas pode ser que não seja eu, porque talvez eu não possa. Para uma mulher que vinculou com aquele profissional, isso já é uma forma de dizer, não faça. Dizer para ela, olha, mas talvez, e aí esse talvez pode ser qualquer coisa, já é uma forma de pressionar, e isso é uma violência. Porque quem detém a informação, com o seu jeito, com a sua informação, com o poder que tem através da informação, faz com que nós tenhamos escolhas que não necessariamente aquelas que são as melhores, a que nós gostaríamos e as mais seguras. Isso também é violência. E aí, por fim, para não me estender demais, eu gostaria de fazer uma provocação, e a provocação mesmo não é convite ainda, espero logo poder estar fazendo esse convite por dentro do grupo condutor da Rede Cegonha, mas que a sociedade civil aqui representada se mobilize para que nós possamos constituir os fóruns perinatais da Rede Cegonha, tanto estadual quanto os regionais. Parece que Campinas, a Raiz de Campinas já está começando a se mobilizar nesse sentido, e é importante que nós façamos isso para que a sociedade civil, as entidades médicas, as entidades de enfermagem, enfim, de todas as profissões da saúde, as universidades, enfim, quem participa direto e indiretamente, se interessa pelo assunto, venha fazer parte, venha discutir, para que nós possamos estar dentro das unidades, garantindo que essas práticas sejam modificadas. Muito obrigada e parabéns por essa iniciativa. Todos os países do mundo que tiveram redução de mortalidade materna não tem o médico como figura central na atenção ao parto. E tudo que a gente está falando aqui é de que são práticas que não têm evidências científicas, muitas delas têm sim evidências científicas fortes de que são deletérias, são danosas à mulher e à criança. E isso tem que ser de conhecimento dos profissionais. Obrigada. Queria deixar aqui uma proposta, se vocês, se os deputados concordarem, talvez é o caso de apresentarmos um projeto de lei criando um programa para incentivar o parto humanizado no estado de São Paulo, né? Programa com diretrizes, com objetivos, com metas, né? E eu acho que isso nós podemos fazer. Detalhamento disso, vamos discutir, e eu ia sugerir que ao invés de ser uma proposta de deixar aqui para a gente fazer, se a gente pudesse fazer isso projeto escrito por várias mãos, ou seja, se vocês pudessem nos assessorar na elaboração desse programa aqui no estado de São Paulo, no sentido de reverter esses índices, essa situação que já foi tão bem relatado aqui, né? É um instrumento a mais para que a gente possa fazer com que esse debate venha à tona e que a gente tenha um instrumento aí de pressão sobre o Estado para que a gente avance nessa situação, a partir da situação que nos encontramos. O curso de obstetrícia, a associação de obstetrizes se dispõe a ajudar no que for preciso, inclusive na moção que o deputado Pedro Simão falou a respeito de uma criação de um projeto de humanização. Nos colocamos à disposição para ajudar tanto o curso como a associação, mas que na moção fosse sugerido a inclusão das obstetrizes no serviço público e a criação do cargo, inclusive a contratação através de OS, que já foi dito que seria feito, mas que não está acontecendo. E só uma observação a respeito da escolha da mulher pelo parto cesáreo. Eu queria deixar a minha opinião a esse respeito. Eu tive 2 partos normais e eu não escolheria uma cesárea, mas a violência que eu sofri durante o meu parto faria claramente qualquer mulher num futuro parto optar pela cesárea, para não passar pelo que eu passei nos partos. Então eu acho que a escolha de algumas mulheres pela cesárea vai muito em função da violência que é praticada nos hospitais e no medo dela ter que passar daquilo tudo novamente. Se a humanização de fato acontecer, a mulher vai deixar de escolher a cesárea. Muito obrigado.